Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomati Pranatosmyaham Om. Então, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Espero que vocês estejam gostando do curso. Na aula anterior, a gente estava falando sobre a natureza da felicidade. A gente começou explicando que a felicidade ela não está nem associada a um espaço, a um lugar, nem associada a objetos. Que se houvesse realmente um lugar que fosse produtor de felicidade, seria o metro quadrado mais caro do mundo. Se tivesse um objeto que produzisse a felicidade, seria o objeto mais caro do mundo. Era o que todo mundo iria querer. A felicidade de verdade está associada a uma perspectiva que a pessoa se vê. Pelo menos na nossa vida, como a gente conhece, são as variações dessa perspectiva da nossa identidade é que produzem os diversos níveis de felicidade. Quanto mais uma pessoa consegue se entregar a uma música clássica, esquecer sobre si mesma e só relaxar, mais feliz ela fica, mais serena ela está, pelo menos naquele momento. Quanto mais eu consigo me conectar à beleza de uma rosa, né, e apreciando a beleza da rosa, eu naquele momento eu largo aquilo que eu carrego, aquele conjunto de pressões que eu carrego junto comigo, melhor eu estou. E obviamente, quando eu conquisto coisas na minha vida, quando situações ocorrem e fazem com que eu me veja de uma maneira que é agradável para mim, eu também fico feliz. Então a gente até dividiu e disse assim, tem uma felicidade artificial, que é, de alguma maneira eu me faço esquecer daquilo que eu sou, e tem uma felicidade induzida, que é, eu sou induzido por certas condições do ambiente, por certas condições, conquistas, projetos e tudo mais, por me considerar, né, uma pessoa de sucesso, uma pessoa plena, uma pessoa grande. Isso também me coloca numa posição onde eu estou muito confortável. Bom, isso é verdadeiro, mas a gente tem que entender um pouco mais sobre essa felicidade para que a gente possa ir adiante. Então, é uma identidade. A minha felicidade está conectada a uma identidade. E como é que pode, né? Tipo, eu ter uma identidade que varia. Como é que pode eu ter uma opinião sobre mim mesmo que vai mudando com o tempo? Né? É muito natural, é o que todo mundo vive. Mas pensa bem, filosoficamente, como é que eu posso estabelecer que aquilo que eu sou vai mudando com o tempo e na medida que isso vai mudando, eu vou me tornando mais completo e mais feliz? Inclusive é daí que vem essa ideia de crescimento, né? Mesmo quando a gente entra numa busca espiritual, o mesmo conceito de crescimento que a gente tem do lado de fora, a gente também traz para esse contexto espiritual e fala de crescimento espiritual, evolução espiritual, o que é muito legal, né? É um conceito positivo. Mas pensa só, como que eu posso estabelecer que aquilo que eu sou está mudando? É estranho, porque aquilo que é de verdade, o que é. O que é real. O que é o que liga todos os pontos de uma mudança. Se eu disser assim, eu pesava 2 quilos. Quando eu nasci, 4 quilos, né? 2 é pouco, 4 quilos. E hoje eu peso 80. Então, multipliquei, né, por 20 vezes o meu peso. Qual que é a realidade? Qual que é a realidade disso? Será que eu posso dizer realmente que eu sou esses 80 quilos? Porque se eu pesava 2, 4 e mudei para 80, tem alguma coisa nesse meio do caminho aí que não mudou.
Tem alguma coisa nessa história que não está mudando. Então, o cara tá lá com a namorada apaixonado. Tá lá, sentado, apaixonado, olha no olho dela, ela olha para ele, os dois se beijam, falam, ai, eu amo tanto você, quero ficar aqui. Aí nisso chega o chefe do trabalho, né? Chegou o chefe do trabalho. Aí quando chega o chefe do trabalho, ele tira uma máscara, põe a outra. Agora ele tá nervosinho, tá cheio de culpa, cheio de ansiedade, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Ei, o que mudou? Pensa bem. Você tá botando uma máscara, tirando uma máscara, põe outra máscara, tira outra máscara. São papéis. Cada papel tem um conjunto de estresse. Até com a namorada também tem os estresses. Cada papel tem um conjunto de estresse. Cada papel é uma roupa que você está pondo. Uma roupa que você põe em casa, uma roupa que você põe com diferentes membros da sua própria casa. Uma roupa que você põe no trabalho, uma roupa que você põe com os amigos, uma roupa que você põe consigo mesmo, uma roupa que você põe diante dos seus hobbies. Você está constantemente colocando diversos papéis diferentes. E o mundo parece que tem um controle remoto e vai estar ali. E vai falar para você, como é que tá a Joana? Joana é a namorada do cara, apaixonado. Ela tá ótima. Aí ele se sente feliz. E o Francisco? Francisco é o chefe. Odeio esse cara. E a Joana? Ela tá ótima. E o Francisco? Odeio esse cara. E o que é isso? Isso é real? Essa variação, quando você olha para uma pessoa que diz assim, eu sou o empregado do Francisco, eu sou o namorado da Joana. Tem uma verdade por detrás disso, que é assim, tem uma história até que fala sobre isso, de um rei, né? Que depois eu conto para vocês. Mas eu sou o Francisco, eu sou o namorado da Joana. Então, o rei, ele perguntou para os fiéis, né? Quando eu sonho, essa noite eu sonhei que eu era um mendigo. Mas agora eu estou na dúvida. Será que eu sou um rei que sonhou que era um mendigo? Ou eu sou um mendigo que está sonhando que é um rei? E jogou essa, né, para os fiéis lá, para o povo do rei. Aí teve um sábio, né, que levanta a mão, né, era até um garotinho na história, e fala, se o senhor pode sonhar que é um rei, e se o senhor pode sonhar que é um mendigo, você não é nem um rei, nem um mendigo. Se você tira a máscara da Joana e põe a máscara do Francisco, tira a máscara do Francisco e põe a máscara da Joana, você é exatamente aquilo que existe sem as máscaras. Aquilo que você é de verdade não está submetido a nenhuma das duas perspectivas. Existe algo a ser descoberto. Existe algo sobre mim mesmo a ser descoberto por detrás dessa troca de papéis que eu realizo na minha vida. E se não tiver nada além desses papéis, eu vou dizer para vocês, a felicidade não é possível. Porque não tem nenhum papel que seja perfeito, nenhum papel que seja fundamentalmente bom, não existe. Todos esses papéis têm um peso. Né? Ter um relacionamento tem uma dificuldade, ser um pai tem uma dificuldade, ser um empregado tem uma dificuldade, ser chefe tem dificuldade. Todos os papéis têm dificuldades. Como que eu posso realmente me ver pleno sendo chefe de alguém? Como? Sabendo que, você não controla o mercado, você não controla as pessoas e você tem que dar bronca nas pessoas, você tem que garantir que essas pessoas vão ter o que comer no mês seguinte e elas dependem desse dinheiro para cuidar da família dela. Estresse. Estresse. Como que, como marido, você vai ficar bem, sabendo que as mulheres, por si só, têm umas variações emocionais, que faz parte delas e que a gente nunca vai entender como sendo homem. Pode até tentar, né? E que ótimo, tem que tentar mesmo, mas é uma outra realidade. Não tem como não ser frustrado, porque na hora que você relaxar, você vai pensar que nem homem. E ela pensa que nem mulher, e os dois pensam de maneira diferente. Como é que vai ser isso? Existe algum papel que realmente eu esteja dentro desse papel e esteja feliz? Eu desconheço. Né? Papéis são limitados, são relativos. E todos eles vão sempre mostrar para mim um conjunto de limitações. Então,
Vedanta ele vai dizer assim, olha, mas tem uma porta que não foi aberta. Né? E quando eu digo que Vedanta é a filosofia por detrás do yoga. Né? Como as pessoas estão muito acostumadas a ouvir a palavra yoga para se referir às asanas, né, às posturas, a gente em geral usa a palavra Vedanta para se referir a esse tema, né, do yoga, que é esse estudo da nossa felicidade. Então, nós estamos fazendo aulas de Vedanta. Né? Então, Vedanta vai dizer assim, olha, existe uma porta que não foi aberta. De repente, é possível você ter um conhecimento sobre si mesmo que independe desses papéis todos que você está fazendo. Um conhecimento sobre um sujeito, não sobre papéis. E se houver realmente a possibilidade de um conhecimento sobre aquele que está por detrás dos papéis, então existe uma solução para esse enigma que eu não estava pensando antes. Eu estava tentando consertar os papéis. Eu estava tentando fazer o meu papel de pai ser mais conveniente. Eu estava tentando fazer o meu papel de empregado ser mais conveniente, mais agradável para mim. Mas talvez, fundamentalmente, eu não seja nem um pai, nem um empregado. Tem um mestre que dizia assim, que as perturbações emocionais que a gente sente quando a gente entra em contato com o mundo, vem sempre devido a uma ignorância e uma fragilidade na nossa identidade. Mesmo relativo. Imagine que você seja um bom pintor. Vamos imaginar assim, Michelangelo foi lá e pintou a Capela Sistina, né? Ele está lá pintando a Capela Sistina e etc. Depois de uma super discussão com o Papa. Na verdade, dizem que o Papa teve que convencer o Michelangelo durante vários anos para ele conseguir pintar essa capela, né? Porque, enfim, é artista tem o jeito dele de funcionar. E aí ele está lá pintando a Capela Sistina e etc. Depois que ele está pintando, chegou um dos, como é que se diz? Um ajudante do Papa, né? Tipo o Cordinha, aquele que fica do lado do Papa fazendo tudo que ele tem para fazer, e foi lá e falou, Michelangelo, não gostei da sua pintura. O que Michelangelo fez? Eu falei assim, olha, lamento que você tenha mau gosto, porque eu sou um bom pintor, eu gostei da minha pintura, você não gostou, o problema é seu, não é meu. Olha que interessante, porque ele tem uma autoconfiança sobretudo, mas ele tem uma identidade estabelecida como um bom pintor. Não tem quem possa me fazer concluir que eu sou um péssimo pintor. Não é possível. O máximo, se ele fosse mais humilde, ele ia perguntar, mas o que você não gostou da pintura? Deixa eu tentar ver se eu tenho a mesma visão que você. Vai, me diz o que você não gostou. Mas não existe esse... se a pessoa não tem essa firmeza interna, ela não tem esse espaço. Na hora que ela ouvir de alguém que talvez a pintura não tenha ficado boa, isso é uma grande ameaça. Imagina um pintor iniciante que está fazendo a primeira obra, apresentar na primeira exposição. Ninguém nunca viu a pintura dele, ele sempre pintou sozinho. E ele audaciosamente resolve expor. E ele vai lá e põe. E as pessoas param de frente para o quadro e ficam em silêncio enquanto olham. Ele vai ficando nervoso, porque ele não sabe o que as pessoas estão pensando. Aí uma pessoa vai falar e sorrir. Aí ele sorri junto, tipo, a pessoa, talvez ela goste de mim. Aí ela espirra. Ela não estava sorrindo, ela foi espirrar. Aí ele fica triste. Essa é a nossa vida. Vê só, por detrás desse contato com as pessoas que nos deixa feliz e triste, existe uma variação emocional que só revela a nossa ignorância sobre nós mesmos. A gente não sabe de verdade aquilo que a gente é. A gente não consegue enxergar nada mais do que a limitação dos nossos papéis. Qualquer carinho que façam na gente, qualquer assoprada que deem no nosso ego, a gente se sente bem. Porque não existe uma identidade sobre o sujeito estabelecido. Tudo que a gente conhece sobre nós são de coisas que são diferentes da gente. São os nossos papéis, são os nossos objetos pessoais, é o que a gente gosta. Né? Quem é você? Ah, eu gosto de piano. Eu não perguntei do que você gosta, eu perguntei quem você é. Quem é você? Independente dos objetos do mundo. Se piano não existisse, você não ia existir? Não, então você não é alguém que gosta de piano. Me fala quem é você.
separado de todas as relações que você tem com os objetos, independente. Independente das pessoas, independente da sua família, você com você mesmo, quem você é. Se essa identidade não está estabelecida, qualquer coisa que tenha por vir depois vai fazer uma variação emocional constante. Porque existe um sujeito, existe uma realidade que é desconhecida por mim. E essa realidade que é desconhecida por mim vai ser então agora misturada com papéis temporários que eu vou adquirir na minha vida o tempo inteiro. Então, o que é o estudo de yoga, o estudo de Vedanta? É exatamente eu apontar. Primeiro eu tenho que perceber essa minha ignorância. Eu tenho que descobrir que tem algo sobre mim mesmo que eu desconheço e que pode ser muito valioso e que pode fazer toda a diferença. E depois eu vou então preencher essa ignorância, eu vou então remover essa ignorância, né, para poder adquirir esse conhecimento, que é o que é chamado de autoconhecimento, né, um conhecimento sobre a minha natureza, a natureza do sujeito, e não os meus papéis, né? Isso, inclusive, é um motivo de grande confusão, porque muita gente confunde o conhecimento, por exemplo, das minhas emoções como sendo autoconhecimento. Conhecer as emoções é um passo dentro do caminho do autoconhecimento, sem dúvida. Mas autoconhecimento não tem nada a ver com emoção nenhuma. Algumas pessoas vão associar autoconhecimento com experiências em meditação. Então, eu estava meditando, aí vi uma luz azul. Aí eu vi uma luz azul. Ei, se você viu, é diferente de você, porque você viu. Para você ver, tem que ser diferente de você. Você tem que estar aqui, o objeto tem que estar na sua frente. Então, se você viu a luz azul em meditação, uma coisa você pode assinar embaixo, você não é a luz azul. Então, experiências de meditação, experiências que a gente imagina de iluminação, elas não são autoconhecimento. Elas podem ser um passo dentro do processo de se autoconhecer, assim como conhecer as nossas emoções. Mas ela não é autoconhecimento, porque autoconhecimento, né, é o conhecimento a respeito do sujeito. E tudo aquilo que o sujeito pode ver por si só, sozinho, necessariamente tem que ser diferente dele, porque ele é o sujeito. Necessariamente o que o sujeito vê é um objeto. E é, na verdade, por causa disso que existe uma tradição de conhecimento. A tradição védica é um instrumento que funciona como se fosse um espelho para mostrar a natureza do sujeito para a gente. Para que a gente possa quebrar esse paradigma, né? Imagina uma pessoa querendo ver a cor dos próprios olhos. A única forma dela ver é através de um espelho, não tem nenhuma outra maneira. Da mesma maneira, a pessoa quer entender o que é o sujeito. Ela não vai entender através dos objetos. Ela não vai entender através de meditação. Ela não vai entender fazendo alimentação macrobiótica. Ela não vai entender viajando para a Espanha, indo para uma caverna no Nepal. Ela não vai entender. Porque o sujeito só pode ver coisas que são separadas deles. Aqui ou no Nepal, aqui ou na caverna, comendo carne ou comendo comida, como é que se diz, viva, nos dois extremos. Você só vai comer o que é diferente de você. Ponto. Autoconhecimento, para que ele possa ocorrer, exige a presença de um meio de conhecimento. Então, o yoga, enquanto esse estudo chamado de Vedanta, ele é o meio de conhecimento para eu entender qual que é a minha natureza. Então, as posturas, as meditações, elas vão estar funcionando como meios de me preparar para esse autoconhecimento, trazer a minha serenidade de volta para a vida, e depois o Vedanta, que é essa parte que funciona nessa relação mestre-discípulo, como a gente está fazendo agora, um professor explicando para um aluno, né, tem como objetivo fazer com que a mente do aluno veja qual que é a sua natureza fundamental como sujeito, livre dos papéis, e que ele possa acabar de uma vez por todas, né, com essa sobe e desce de sofrimentos e alegrias que ele vive, né, que ele possa viver em paz e bem. Né? Então, nessa terceira aula, espero ter completado agora uma visão sobre desde a busca pela felicidade até a aquisição do conhecimento. Né? E na aula que vem, a gente continua.
Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.